dormindo no meu leito, em sonho encantador. Um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças e em meio ao seu cantar rompeu a voz dos anjos nos céus a proclamar. Rompeu a voz dos anjos nos céus a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosanas, Hosanas, Hosanas ao grande Rei. Hosanas, Hosanas, Hosanas ao nosso Rei. Bendito é o Salvador. Glórias a Jesus Cristo, o Senhor. Amanhã, o dia especial das mães. Mas hoje e durante esta semana, todo o comércio, toda a mídia esteve mostrando essa realidade bendita que todos aguardam, o Dia das Mães. O segundo domingo, amanhã, eu estou adiantando a minha homenagem. Este hino é para glorificar o Senhor das mães, o Senhor que ama as mães no Brasil e no mundo inteiro. Bendito seja o Pai Celestial. E diz aqui: então o sonho se alterou, não, mas o som feliz se ouvia das hossanas, dos coros infantes. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz, e num alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz, e no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Mamães queridas, a cruz de Jesus, a cruz do Salvador, a cruz que recebeu o sangue da graça, da expiação por mim, por vocês, mamães do planeta, do mundo inteiro. Jesus, maravilhoso Jesus. Eu quero ler uma passagem da Escritura para dedicar esta passagem da Escritura às mães brasileiras, às mães do mundo inteiro, aonde a misericórdia divina possa permitir que esse vídeo seja visto. Eu vou usar uma Bíblia branca, tá vendo? Essa, a Bíblia que toda moça, toda mulher usa para o casamento, a Bíblia branca do Berivaldo. Vou usar em homenagem às mamães queridas que precisam do amor de Jesus Cristo cada dia. Primeiro livro de Samuel, grave, primeiro livro de Samuel. Aqui, o capítulo também é o primeiro capítulo, no início do livro, o primeiro capítulo, o versículo é 9. Versículo 9. Diz assim: então Ana, grave esse nome, Ana se levantou depois que comeram e beberam. Era a festa que os judeus faziam para o sacrifício que seria em seguida oferecido ao Senhor dos Senhores. Ali estava o marido da Ana,
e toda a família para o sacrifício de ofertas de gratidão. E Ana agora se levanta, diz aqui o texto. Depois que comeram e beberam, isso aconteceu em Siló, o nome do lugar. Eli, sacerdote, era o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo. Prestem atenção, do templo, não era da igreja, não se chamava igreja. Templo nunca se chamou igreja. Eli, o sacerdote, estava sentado em uma cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Templo do Senhor. Agora vejam, versículo 10. Ela, Ana, diz aqui o texto, pois com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, diz o texto. E votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos. Veja que declaração profunda, referindo-se ao Senhor. Se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, dizia Ana na sua oração, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida. E ela complementa a sua oração dizendo, e sobre a sua cabeça não passará navalha, será como Nazireu, que não podia cortar os pelos da cabeça, o cabelo da cabeça. Que oração incrível! Desde que me converti há 50 anos, para a glória do Senhor, fico impressionado, magnetizado com o espírito quebrantado dessa criatura no templo, buscando o Deus dos exércitos, para fazer um pedido que toda mãe na face da terra tanto deseja, que toda mulher no planeta Terra tanto deseja, e que fazem peripécias, até hoje no presente se rouba crianças. Tamanho é o desejo das mulheres de ter um filho. É comum vermos crianças serem roubadas em maternidades, em lares, quando a mulher está descansando do parto. Quantas crianças são furtadas na rua, enquanto mulheres transitam com seus bebês recém-nascidos. Aqui está a mais nobre, a mais autêntica, a mais linda e profunda lição para as mulheres do Brasil e do mundo. Mamães brasileiras, eu dedico a vocês esse texto grandioso, sublime, maravilhoso. Primeiro livro de Samuel, primeiro capítulo, versículos 9, 10 e 11. Quando iam todos para a festa do sacrifício de gratidão, estava lá Eucana, marido da Ana. Todos beberam, comeram, festejaram, até que chegasse a hora do sacrifício. Ana entrou no templo. O sacerdote Eli estava sentado ali junto ao pilar do templo, em uma cadeira, olhando tudo, observando tudo. Ana, humilhada, modesta, simples, confiante, movida de confiança e de fé. Ali no templo, clamou, diz aqui, com amargura de alma,
com amargura de alma, diz o texto, clamou, chorou abundantemente, o que toda mãe, o que toda mulher deveria fazer, não só para ter filho, mas por todos os problemas da família e do lar. Chorou abundantemente e fez um voto, um pedido ao Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e não te esquecerem, mas da tua serva deres um filho varão. Oração profunda, definida, esclarecida, em poucas palavras. Aqui está uma oração padrão que deveria ser mostrada, ensinada, exaltada, para que toda mulher, homem também, o homem precisa igual, mas o caso é feminino. Amanhã será comemorado o Dia das Mães. Hoje é sábado, amanhã é domingo. Não tem problema, eu estou esclarecendo que eu estou filmando, fazendo a minha projeção de homenagem e de louvores ao Pai Celestial pelo Dia das Mães, agora no sábado. Então amanhã será o Dia das Mães. Eu estou antecipando todo o meu louvor a Jesus Cristo pelas mães brasileiras, pelas mães desse Brasil imenso e pelas mães do mundo inteiro. Obviamente, né? As mães estão espalhadas para o mundo inteiro, não é verdade? Então, aqui vai a minha modesta e homenagem pelo Dia das Mães. Me dê licença que eu aqui emocionado, alegre por essa hora bendita, não tinha colocado o meu óculos. Então, queridas mamães brasileiras, a minha homenagem. 1 Samuel, 1º capítulo, versículos 9, 10 e 11. A mais linda, a mais nobre, a mais segura e precisa oração da Escritura Sagrada. Mamães brasileiras, mamães de qualquer nação, aprendam a orar com Ana. Aprendam a orar com Ana. Eu estou agora mostrando com ênfase esse texto e a qualidade desta oração e desta mulher hebreia antiga, Ana, por uma razão sui generis, grandiosa. Hoje, as orações são vendidas, questionadas, são oferecidas na mídia, são oferecidas na internet, são oferecidas por aí nos templos como oração forte, os enganadores da oração. Oração forte, para enganar a sociedade, como que é a oração forte que vai resolver tudo, o problema da mãe, do pai, do filho, da miséria brasileira e internacional. Tudo mentira. Tudo é realmente um panorama projetado para enganar a sociedade, para pegar dinheiro da sociedade. Queridas mamães de todo o Brasil, evangélicas e não evangélicas, não existe oração forte. Isso é mentira, autênticas mentiras de todos os que oferecem na internet oração forte. Doa quem doer, goste quem gostar. Existe a oração sincera, a oração legítima, verdadeira, movida por um coração sincero e puro. Senhor, Deus dos exércitos, declaradamente, cheia de amargura e de tristeza, chorou abundantemente e fez a mais célebre oração que todos possam aprender e ouvir.
se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas deres um filho varão. Aqui ela está pedindo um filho varão, um filho homem, mas você pode pedir o que falta à sua vida, o que falta à sua família, o que falta na sua casa, o que falta para os seus filhos. Qualquer que seja o seu pedido, a oração precisa ser assim, sincera. A oração que sai da alma, com gemidos, pedindo ao Deus Todo-Poderoso. Não é a oração do que está oferecendo oração forte para ganhar o seu dinheiro. Isso não tem valor nenhum, isso não passa de realmente uma trambicagem para seduzir a sociedade com oração forte. Oração com copo de água em cima da televisão, é outro flagé da mentira dos tempos. É outro engano desses pregadores enganadores que botam um copo d'água e fica fazendo oração longa lá para dizer que a água vai fazer modificações e curas e não sei o que. Tudo mentira, tudo trambicagem. Olha, Ana se ajoelhou, está lá dentro do templo, na presença do sacerdote que olhava para ela assustado, humildemente, silenciosamente, cheia de amargura, de tristeza, fez a sua oração. Qual foi o resultado dessa oração? Qual foi o resultado obtido por essa mulher chamada Ana, com toda a sua simplicidade? Ela teve um filho. No ano próximo ela teve um filho. O maior homem dentre os homens de Israel que a história registra. O homem que foi sacerdote, juiz, que liderou a nação. E o homem que ungiu o mais nobre rei que a história humana conhece, Davi. Foi ungido pelo filho de Ana, que ungiu para Davi para rei de Israel. Veja, Ana, o filho dela, chamou-se Samuel. Ela cumpriu a promessa que fez diante do Senhor. Se o Senhor lembrar da tua serva, se o Senhor for misericordioso e deres um filho varão à tua serva, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e não se passará navalha sobre a sua cabeça. Sabe como se chamou o filho dela? Samuel, o nobre e escolhido por Deus para ser um homem dos mais nobres que a história conheceu entre os homens de Israel. Samuel foi um homem preciosíssimo, sacerdote, juiz, tomou conta da nação de muitas maneiras, administrou e fez o papel da nobreza, colocando o rei mais precioso do qual descende o Salvador Jesus Cristo, Davi. Davi foi ungido, apontado por Deus através do dedo, da boca, do coração de Samuel, filho de Ana. Vocês estão vendo, queridas senhoras brasileiras, queridas irmãs desta nação verde e amarela maravilhosa, como é simples orar. Abra a Bíblia. Não sejam acanhadas, não sejam tímidas. Não pense que abrir Bíblia é para pastor, para pregador que fica lá muitas vezes até enganando, mais pedindo dinheiro do que ensinando sobre a Escritura. Abra a sua Bíblia, leia. A Bíblia é simples, é maravilhosa. Olha que mulher simples. Veio para o sacrifício com o marido no templo, e lá estava o sacerdote Eli, e foi ali que ela derramou suas lágrimas, aonde o sacerdote olhava para ela lá ajoelhada no templo, derramando lágrimas e fazendo uma oração pequenina,
simples, mas de profundidade, de sinceridade, de seriedade. Ana fica para a história das Escrituras, deixando para o mundo aprender como se deve orar, como se deve pedir ao Senhor. Eu já fiz alguns vídeos falando de oração e mostrando aos meus queridos ouvintes a simplicidade da oração. Não tem segredo. Aqui está o exemplo na vida desta mulher chamada Ana. O exemplo da simplicidade. Não pense que oração é complicado como esses que estão aí vendendo oração, querendo ir orar lá no Muro das Lamentações. Quer nada, eles querem passear, eles querem dinheiro para ir lá para o Muro para visitar Israel. E fica com essa desculpa mentirosa que quer levar o seu pedido para o Muro das Lamentações. Não precisa, Jesus disse, não precisa ir para lugar nenhum. Vá para o quarto, entra no quarto, entra no quarto, entra no quarto. Entre no seu quarto e faça como Ana. Entre no seu quarto, ore como Ana, se ajoelhe, derrame suas lágrimas, abra o seu coração em sinceridade, faça o seu pedido com profunda sinceridade, com lágrimas, com todo o ardor da sua alma. Tudo será feito, resolvido, atendido, porque o Pai Celestial lhe contempla dentro do seu quarto, ele verá as suas lágrimas, os seus sentimentos, o ardor da sua alma e a doçura do seu coração quebrantado na presença dele. Mamães brasileiras, mamães de qualquer nação que possa ouvir essa palavra e esse comunicado para o Dia das Mães. Ana, o exemplo das mulheres de oração. A mais profunda oração que já se viu promandada de um coração feminino. A mais simples oração. O homem mais poderoso que se viu entre os homens poderosos de Israel, Samuel, foi um homem poderoso, maravilhoso, foi um dos maiores juízes que julgou Israel, cuidou milimetricamente de todas as necessidades da nação e ungiu o jovem Davi, o rei Davi, apontou ele, levou o comunicado do Senhor para a família de Jessé, apontou Davi, ungiu Davi e de Davi descende o Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a raiz de Davi. Que coisa maravilhosa. E Davi foi ungido por Samuel. Quem foi Samuel? O filho de Ana. E como esse filho veio ao mundo por essa oração tão simples, tão modesta, tão humilde, sozinha dentro do templo, espionada pelo sacerdote, que achou que ela estava bêbada, ela estava quebrantada, fazendo a mais linda e mais pura oração que o planeta Terra pode tomar conhecimento. A oração de Ana, essa sempre me tocou. A oração desses vendedores de oração aí são repugnantes porque eles são enganadores. Como é feio, né? Como é ruim a gente viver nesse mundo que hoje a fome pelo dinheiro, a sagacidade, a correria pelo dinheiro é tão desesperadora ao ponto da pessoa estar todo dia fazendo aí tramóias, usando a oração para enganar o público. Engana, né? Há um público muito grande que não gosta de orar, tem preguiça de orar, diz que não tem tempo de orar, mas tem tempo de mentir, tem tempo de ir para onde não deve, tem tempo de ver novela, tem tempo de fazer tanta fricotagem que não deveria fazer, não é verdade? Hoje a gente vê a mulherada e homens também, quantas horas gasta vendo novela, vendo os agarradas nojeira focalizada e mostrada pelas novelas. E fala que não tem tempo de orar, não tem tempo de ler, tudo preguiça, relaxamento. Ana, o exemplo para as mães brasileiras e mundiais na oração, na simplicidade, lealdade, sinceridade.
Agora, eu não poderia deixar de dizer ligeiramente para vocês. Eu tenho esse livro que eu fiz do jeito da minha mãe. Nesse livro eu lembro da minha mãe. Eu escrevo sobre a minha mãe, os valores que eu pude apreciar no coração da simplicidade da minha mãe. A minha mãe era uma mulher simples, ela era analfabeta, mas era simples demais, mas uma mulher sincera. Cuidou de 12 filhos, não cuidou do 13º, porque uma foi cuidada pelo avô, né? Pelo um parente, ela foi para a casa do avô e o avô cuidou. Mas minha mãe cuidou de 12, era o seu time, 12 filhos ela cuidou. Com lealdade, simplicidade, com fé, confiante no poderoso. Falava do Senhor da glória, apontava para nós como Deus era providente na vida da família. Minha mãe, aqui está o meu livro, do jeito da minha mãe, Louvado seja o Senhor. Mas eu tenho um outro que quero mostrar para as mulheres brasileiras, as mulheres da Bíblia. Entre as mulheres da Bíblia está Ana, mulher de Eucana. A Ana que pediu ao Senhor um filho, a Ana que fez o mais nobre pedido na sua oração. E ganhou um filho, chamou-se Samuel, escolhido pelo Senhor, o maior juiz que houve no povo de Israel. Aqui está, As Mulheres da Bíblia, um livro precioso. As Mulheres da Bíblia. Mulheres, procure possuir esse livro. Está na Clube de Autores. Clube de Autores. Eu escrevo pelo Clube de Autores. Eu publico pelo Clube de Autores. Esse é o meu livro. As Mulheres da Bíblia. As Mulheres da Bíblia. Agora, outro dia eu falarei melhor sobre esse livro, porque eu já tenho também o segundo. As Mulheres da Bíblia, aqui, o segundo livro. São 2, não é um só. As Mulheres da Bíblia, o primeiro. As Mulheres da Bíblia, o segundo. As Mulheres da Bíblia, o primeiro. As Mulheres da Bíblia, o segundo. Procure adquirir os 2. Os 2 são preciosos. Fala sobre as mulheres da Bíblia. Eu incluo as mulheres da Bíblia com carinho, com oração, com seriedade, com sinceridade, com profundo amor pelas mulheres brasileiras, pelas mulheres do planeta que o Senhor Jesus ama. E eu aponto aqui para as mulheres do mundo e do Brasil, especificamente, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Aqui está do pastor Berivaldo, As Mulheres da Bíblia, primeiro e segundo, primeiro livro e segundo livro. 2 livros já em que eu menciono com carinho, com dedicação, as mulheres da Bíblia. Mas eu falo das mulheres brasileiras. Aqui também eu comento os valores das mulheres brasileiras, das irmãs dessa nação querida que o Senhor me fez nascer e viver aqui, nessa terra. As Mulheres da Bíblia, primeiro e segundo. Esses 2 livros são valiosos. Eu sempre tratei as mulheres com o máximo de carinho, por onde andei. Agora eu louvo ao Senhor por essa data do Dia das Mães. Meu cumprimento aos Dias das Mães. A minha oração para as mães brasileiras e internacionais. Eu não vou orar aqui, eu não gosto da fantasia dessa oração comunicada em filmagem. A oração de joelho, a oração segredada, como Ana fez, a oração com carinho, com calma, com paciência, pedindo a bênção pelas mulheres. A oração não é fantasia, como hoje a televisão faz fantasia de oração. Tá orando e está lá dançando, balançando o esqueleto, cheio de obreiros lá se requebrando, correndo para lá e para cá, dançando e orando, dançando e orando. Isso não passa de uma animação de palco. Eu vou orar por você de joelho. Eu vou orar por todas as mulheres brasileiras na minha oração de joelho, com carinho, com seriedade. Não precisa ser aqui no vídeo. No vídeo eu quero comunicar meus parabéns às mulheres. Um feliz Dia das Mães para as mães brasileiras. Lembre de Ana, lembre da oração de Ana, lembre da simplicidade do coração de Ana. Você, mulher, não se preocupe com as novelas brasileiras que ajudam a arruinar a sua casa, a sua vida e o seu marido também. Não queira.
Leia a Bíblia, abra a Bíblia, medite na palavra divina, lembre que o Salvador é Jesus, lembre da oração de Ana, lembre que a sua oração pode ser ricamente valorizada, abençoada e respondida no seu quarto, no seu quarto. Não vá para a montanha, não vá para escuro, não vá para a conversa desses animadores de palco do presente, enganadores da oração. Ore em casa, fecha o quarto. Ore em casa, fecha o quarto. Lembre de Ana, sozinha, orou, ganhou o filho, o mais nobre juiz de Israel. Lembre, a oração simples, a oração simples. Aqui quem fala é o pastor Berivaldo, a voz do pastor Berivaldo para o Brasil, sem arrudeio, sem engano, sem confundir. Não, nós esclarecemos cada dia. Estamos aí para qualquer parada, para esclarecer e desfazer os elos dos enganos que pairam na sociedade brasileira e mundial. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz se ouvia das hossanas dos coros infantis, cantor cristão. O ar em torno se esfriou, do sol faltava luz, e no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz, a cruz de Cristo, a cruz da expiação do Salvador. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz, a cruz do meu Jesus, a cruz do Redentor, do Salvador, que derramou seu sangue por amor à humanidade. Jerusalém, Jerusalém, aos anjos escutei, hossanas, hossanas, hossanas ao nosso Rei Jesus, hossanas, hossanas, hossanas ao vosso Rei. Jesus, era a cruz de Jesus. Amém, aleluia. O Senhor abençoe essas mamães queridas do Brasil e do mundo. O Senhor seja glorificado na vida de todas as mães. A comemoração é amanhã. Eu adianto os meus parabéns, o meu carinho. Estarei orando por vocês, queridas, não só à noite, cada dia da semana, para a glória do Senhor. E termino dizendo: e no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz, e no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz, a cruz de Jesus. Jerusalém, glória ao Salvador, glória às mamães. O meu carinho, o beijo do pastor Berivaldo em vosso coração, com todo carinho.